Olá a todos os irmãos, quem fala aqui hoje é o Irã Amorim e eu vou trazer algumas mensagens sobre a visão profética que Deus tem nos dado para compartilhar nesses últimos dias, começando hoje com o tema Laodiceia, a apostasia e o tempo do fim. A gente vai começar hoje falando um pouco sobre a igreja em Laodiceia. Em Apocalipse, nos capítulos 2 e 3, a gente percebe uma descrição que é tanto profética quanto histórica de 7 igrejas. E essas igrejas são as 7 igrejas da Ásia, que são descritas nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse. A 7ª igreja, que é a igreja de Laodiceia, representa profeticamente o tempo da igreja em que nós vivemos. No capítulo 3, no versículo 15 de Apocalipse, é dito assim: Conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente, antes fosse frio ou quente. E por esse motivo, porque és morno, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E ainda dizes: estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Contudo, não reconheces que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que estás nu. Algumas características dessa igreja, portanto, são a mornidão, a pobreza, a cegueira e a nudez, em contraste com a sua autoproclamada riqueza que ele se percebe nesse contexto. Então, vamos perceber, fazendo uma contextualização para o nosso tempo. A mornidão fala de pessoas que buscam o Senhor, mas que estão em pecado. Pessoas que não se entregam inteiramente a Deus, mas se entregam em parte. Eles não são nem quentes, nem frios. Então, essa mornidão a gente percebe como uma das grandes características das igrejas do nosso tempo, de uma maneira muito geral. Outra característica também muito interessante é a sua aparente riqueza. Hoje nós vemos que a igreja ela se tornou rica. Ela tem muitos bens, templos vultuosos, emissoras de televisão, e a igreja se tornou influente no mundo. Então ela se tornou rica. Ao passo que Lucas 24 nos diz: Mas ai de vocês, os ricos, porque vocês já receberam a consolação. A riqueza na Bíblia ela é tratada como pessoas que não esperam de Deus pela sua consolação, não aguardam de Deus todas as coisas. Nós já temos os nossos bens e nos baseamos neles para ter a nossa esperança em vida, ao passo que a nossa esperança ela é espiritual e há de se manifestar no último dia. Então o Senhor ele condena essas pessoas com a pobreza. Apesar da sua aparente riqueza, eles são na verdade pobres, e o Senhor os indica a comprarem ouro refinado no fogo. A nudez descrita aqui significa que essas pessoas elas não vivem em santidade, uma vez que, para que nós sejamos salvos, nós precisamos lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro. E por fim, talvez a pior característica seja a cegueira. Essas pessoas, por serem mornas, elas não conseguem perceber a sua própria realidade, que é de morte. Elas consideram que elas são ricas, que elas são salvas, que elas estão plenas e sinceras diante do nosso Deus. Então a cegueira simboliza que essas pessoas simplesmente não conseguem perceber a sua própria realidade. Bom, entendendo agora já a realidade da igreja do nosso tempo, nós podemos falar um pouco sobre a apostasia. No livro de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, é dito o seguinte: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. O que vem a ser a apostasia? A apostasia é o abandono da fé. A tradução amplificada retrata o sentido como a grande rebelião, o abandono da fé por cristãos confessos. Esse é o tempo em que foi profetizado pelo nosso Senhor Jesus, quando ele disse: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Nós vivemos esse tempo, irmãos. Nós vivemos o tempo da apostasia. Nós vivemos o tempo em que o amor de muitos pelo Senhor se esfria, porque nós amamos tantas coisas, tantas riquezas, tantas atividades, tantos ventos de doutrina, que nós perdemos o amor mais sincero e mais perfeito ao nosso Deus. E por isso também
por viver esse tempo da apostasia, é momento agora que se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. E é por isso que nós estamos já assim, no início do tempo do fim. Nós estamos nos últimos dias nessa terra. E entendendo também já a visão da visão profética, da carta a Laodiceia, nós entendemos que sim, a igreja de Laodiceia viverá para ver o tempo da apostasia, mesmo porque não haverá outra era da igreja após essa era. Então sim, é necessário que a apostasia se manifeste hoje, nos nossos tempos, o tempo da igreja em Laodiceia. Então nós chegamos finalmente aos tempos do fim, e se aproxima o dia do Senhor. E quais são os outros sinais da palavra que nos remetem a isso, que nos demonstram esse tempo? Nós temos alguns sinais. O primeiro sinal é o sinal espiritual. Em Apocalipse 12:1 é dito o seguinte: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentas para dar à luz. Veja que, nesse momento em que nós vivemos, será nascido o filho varão, e este filho varão que vai ser arrebatado para Deus e para o trono do Cordeiro. Agora perceba como é necessário o sofrimento dessa mulher aumentar muito nesse tempo, uma vez que nós vivemos no tempo da apostasia e em tempos de uma igreja rica, abastada, que não vê necessidade de coisa alguma. Como é difícil apregoar a primeira bem-aventurança: bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino de Deus. Em um tempo em que nós vivemos a teologia da prosperidade, onde se fala abertamente de prosperidade em várias igrejas. Então esse é um tempo em que a igreja sofrerá muito para, de fato, se tornar digna do chamamento de Deus, da eleição de Deus e da justificação de Deus, porque nós vivemos em tempos terríveis de apostasia e tempos que as pessoas procuram mestres segundo suas próprias concupiscências. O segundo sinal remete à política. Em 1 Tessalonicenses 5 é dito: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de modo algum escaparão. Nesse tempo da apostasia, como é necessário que apareça também o anticristo, o filho da perdição, também é necessário que exista paz em Israel. E como é conhecido no mundo político, uma das coisas mais procuradas e discutidas, debatidas no mundo político, é exatamente essa paz entre Israel e a Palestina. Isso porque é necessário que exista paz em Israel para que também seja construído o terceiro templo em Jerusalém. Essa paz, por sua vez, também nos levará ao último sinal, que é o início da última semana, ou o início do dia do Senhor e o início da grande tribulação. Em Daniel 9:27 diz assim: ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Isso nos mostra, irmãos, que essa paz nos levará ao início da grande tribulação. Isso porque a paz e a segurança, elas determinam os 3 anos e meio iniciais da grande tribulação. Será uma aliança entre muitos povos, onde o anticristo fará uma aliança com Israel e a Palestina também, para que exista paz naquele lugar, e assim seja construído o templo que ele mesmo se assentará como Deus. Assim, irmãos, eu conclamo a todos a perceberem esse tempo, se arrependerem diante do nosso Deus e se entregarem ao Deus do céu. Não há mais tempo para coisa alguma, nós precisamos de fato nos arrepender, buscar o Senhor e correr com todas as nossas forças para o alto, da onde vem a nossa redenção. Não ache que você já é capacitado o suficiente para estar com Ele, porque o Senhor, Ele levará somente o seu remanescente, aqueles 7.000 que não se dobraram ante Baal, aqueles que seguem o Cordeiro por onde quer que vá e que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Eu me despeço e abençoo os irmãos com a paz do Senhor.